Será que Davi, um homem de Deus, foi também enganado pelo diabo? Por que Davi descreveu Deus exatamente como Leviatã, o demônio? Muitas passagens no Velho Testamento descrevem o Senhor como figuras aterrorizantes, como a descrição de Leviatã. Leviatã representa o demônio. Seriam essas passagens engano do diabo? Veja a seguir uma passagem do livro do Apocalipse, capítulo 12 como referência. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vemos alguns nomes os quais representam o diabo, ou seja, diabo, Satanás, serpente e dragão. O diabo engana ao mundo inteiro. Sempre foi assim e sempre será. Vamos seguindo adiante com isso em mente. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, que está no mar. Isaías, capítulo 27, versículo 1. Aqui vemos que Leviatã é a serpente, Satanás. E o Senhor, neste caso, representa realmente o Deus Pai. A sua espada representa a palavra de Deus. Ele irá matar o dragão, no caso, Satanás, no mar que representa o mundo. Veja que, a serpente, o Leviatã e o dragão representam o mal, o diabo. Seu habitat é a escuridão, o caos. Abaixo passagens de Jó. Poderás tirar com azul o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda. Jó, capítulo 41, versículo 1. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. Jó, capítulo 41, versículo 18 a 21. Leviatã é descrito aqui em Jó. Claramente é Satanás, o dragão, a serpente. Comparemos com a passagem abaixo de Davi. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas, e as espalhou, multiplicou raios, e os desbaratou. Salmos, capítulo 18, versículos 6 a 14. Aqui vemos a descrição que Davi dá ao Senhor. Note que é igual à descrição de Jó e Isaías a respeito de Leviatã, o diabo. Ou seja, narinas de fumaça. Fogo que consumia. Mandou suas setas, ou seja raios, houve destruição. Carvões se acenderam, assim como Leviatã. Outro exemplo que há um véu obstruindo nossa visão quanto ao verdadeiro Deus no Velho Testamento. Muitos fenômenos sobrenaturais não eram de Deus Pai. Vemos assim, que Leviatã, o diabo, é o mesmo que o Senhor dessa passagem de Salmos de Davi. Note que, em muitas regiões e credos no mundo, o dragão também é visto como Deus. O diabo enganou e engana a muitos. Inegavelmente, Davi descreve, nessa passagem, seu Deus exatamente como Leviatã, ou Satanás. O qual inclui fumaça, fogo, brasas, escuridão, raios de fogo. Davi, portanto, apesar de ter sido um homem seguidor de Deus, também era enganado por Satanás como todos nós. Porém seu discernimento entre o Pai e o diabo parecia incoerente. Mantenha essa imagem na memória e compare quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E todo o monte Sinai fumegava,
Porque o Senhor descerá sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Veja que é um cenário aterrorizante. Trevas e escuridão. Exatamente como o diabo se mostra. Jesus falou que ele é luz e não há trevas nele. Além do mais, Deus conversou em voz alta com Moisés. Porém, como vimos, Jesus disse que nunca alguém viu ou ouviu o Pai. Como ficamos diante dessa situação se Jesus é a verdade absoluta? Vamos ver a seguir outra passagem no livro do Apocalipse, capítulo 13, que descreve o diabo em forma de dragão mais uma vez, e outra vez é narrado o fogo vindo do céu. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. O que seria? Outra besta virá igual à primeira besta? Seria a primeira besta o falso senhor em algumas passagens do Velho Testamento? Aquele que enganou a muitos com poderes supernaturais, buscando glória e adoração em troca de sacrifícios e obediência à sua lei? Enfim, falaremos do livro do Apocalipse em breve como um livro duvidoso, mas o utilizamos como referência de imagens e símbolos do passado. Como vimos, o diabo mostra seu poder para buscar adoração. Em troca, promove guerras, mortes, conflitos e confusão. Jesus, ao contrário, se diferenciava e habitava na luz, promovia a paz, perdão, não procurava a glória e seus únicos mandamentos foram: amar o Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele deixou o Espírito Santo para discernirmos entre o bem e o mal. Diabo nos engana, podendo até se transformar em anjo de luz ou, de mostrar seu poder maléfico e aterrorizante sobre o mundo. O ser humano se dobra sob o medo e terror. Não temas ao Deus Pai, como muitos pregam. Deus Pai é o puro amor. Ao amá-lo você será amado. Ao ignorá-lo você estará sob o domínio do diabo. A parábola do filho pródigo nos ensina exatamente isso. Deus te abençoe. Se você gostou do tema, adquire o e-book na Amazon ou livro físico na editora Autografia, O Verdadeiro Cristianismo. Veja os links na descrição do vídeo. Obrigado por compartilhar.